Boa noite, estamos ao vivo na nossa live Cleverson Vale, live de segunda a sexta, trazendo aqui para você sempre temas relevantes para que você possa aprender mais, interagir, entrar aqui ao vivo e perguntar. Estamos aqui hoje recebendo o pastor Caio Fábio, muito conhecido, ele que é pensador, é teólogo, é psicanalista, é conselheiro, é escritor, conferencista, escreveu mais de 150 livros. Talvez se você tem aí seus 40, 50, 60 anos, o pastor Caio Fábio, nos anos 70, 80 e 90, dirigiu o movimento evangélico no Brasil, e nos anos 80 para 90 foi presidente da Associação Evangélica Brasileira, dirigiu a revista Vinde, a Vinde TV, enfim, Caio Fábio é um pastor muito conhecido no meio evangélico. E hoje ele vai estar aqui conosco para falar das memórias do tempo que ele estava liderando esses movimentos cristãos, esse movimento evangélico. Então, convide aí amigos para estar conosco. Minha tia Márcia já está aqui, o Clériston, meu irmão, também já entrou. Estamos aguardando aí o nosso convidado, né, o pastor Caio Fábio, que daqui a pouco vai estar conosco. Convide aí amigos para interagir com a gente. Minha mãe também já entrou. Estamos ao vivo. Graças a Deus. Você pode replicar esta live para mais pessoas e para que possa estar conosco. Um abraço, pastor Rafael Medeiros. Muito bem. Estamos aguardando o nosso convidado, pastor Caio. Valmir Brandão, um abraço. Obrigado pela presença aqui conosco. Pastor Caio Fábio é pensador, é teólogo, é psicanalista, é conselheiro, é escritor e conferencista. Nascido em Manaus, lá no Amazonas, em 1955. Cresceu junto às grandes florestas, estabeleceu com elas um vínculo intenso e apaixonado. Mudou para o Rio em dezembro de 1964, em razão de perseguição do governo militar ao seu pai, e voltou para Manaus em 1970. Aos 18 anos, em meio a um conturbado período de angústias existenciais, experimentou uma conversão profunda e definitiva à fé dos seus pais, o que mudou radicalmente a sua vida. Logo passou a pregar o Evangelho de forma inteligente e ardorosa, tornando-se conhecido como o pregador em todo o país e tornou-se figura pública nacional nos anos 80. Desde 1974, na televisão, foi assistido por milhões de pessoas. Foi articulista de muitos dos grandes jornais do país e era figura diária na mídia nacional até o ano de 1998, quando passou por momentos definitivos de tomada de decisão diante da enorme distância entre o sistema religioso e o evangelho vivo. Nosso convidado já chegou, deixa eu colocar aqui. Estamos aguardando o pastor Caio entrar.
Você pode convidar pessoas para interagir, fazer perguntas, dar o seu boa noite. Chamá-lo novamente. Boa noite. Boa noite. Que Tudo bem, bom meu tê-lo aqui irmão? conosco, reverendo Caio. Obrigado, querido. A alegria é minha, toda minha. O senhor está me E você? ouvindo e me vendo bem? Tô ouvindo e vendo excelente. Que bom, que bom. Estamos ao vivo agora aqui pela nossa live. Eu gostaria de dizer que durante alguns encontros que o senhor esteve lá no Labor, Isso. eu assisti pessoalmente. Eu faço parte, junto com o André Anéas e o Lucas Merlo, do grupo de pesquisa, né, Teologia Contemporânea, Teologia Cristã e Religião Contemporânea. Inclusive, Aham. o André Anésio me deu uma tarefa de transcrever a sua participação no dia 9 de junho. Então, Ah, as é? 2 horas que o senhor falou, eu estou transcrevendo no papel aqui. Que Então, bom, que já comecei, maravilha. já comecei. Fico E a gente feliz. aprende mais, né, Caio? A gente aprende mais ouvindo pela É, segunda vez e colocando no papel. eu fico Então, feliz que estamos você numa... esteja fazendo isso e para mim é um privilégio que seja você que faça. Coisa boa. Amém, que bom. Eu estava aqui no início falando do seu currículo, Caio, e eu parei aqui nos anos 90, no ano 98, quando o senhor passou por momentos definitivos de tomada de decisão da enorme É, distância entre o sistema religioso e o evangelho vivo. E ao isso. longo de sua trajetória, o senhor recebeu vários títulos honorários de doutor e mestre em teologia e foi considerado por uma revista cristã inglesa e por uma pesquisa especializada internacional um dos 100 Uhum. líderes cristãos mais criativos e respeitados do mundo no século XIX. Eu confesso Século para o XX. pastor que quando o No senhor século estava no XX. auge, É, século XX, perdão, 20, opa, isso. 19 não, perdão, Século século XX. XX. Pastor Caio Fábio não é antigo assim, é século É, XX. Eu confesso, pastor, quando o senhor estava no auge, nos anos 80 e 90, eu estava iniciando a minha carreira. Eu nasci em 70, então agora aham, eu completo agora 50 anos. Então, em 80 eu tinha 9 anos, em 90, 19. Mas eu é. lembro quando o senhor foi falar, eu fui assistir ao vivo o senhor na IECA, lá em São Paulo, quando o senhor foi falar na Igreja Evangélica Cristã Apostólica. Eu me Ah, lembro dessa ocasião, fui com meu primo lá, e depois num programa de aniversário da Sociedade Bíblica do Brasil, se eu não me engano, foi no Palácio das Convenções do AMB. O senhor foi o pregador Anhembi. oficial. É, Faz é, tempo isso, faz tempo. Mas, faz pastor, muito tempo. faz, os anos 90. Isso, Pastor, início o dos senhor anos escreveu 90. mais de 150 livros. Tem aí uns 180, 190 livros. Porque você está me ouvindo Que bem? joia! Estou te ouvindo bem, estou te Ah, ouvindo bem. é Ah, porque metade dos livros que eu escrevi foram transcrições de palestras que eu fiz em eventos, em congressos. Na realidade, eu, pessoalmente, escrevendo aqui no computador ou na máquina de datilografar, no passado, ou em Manaus, que eu escrevi à mão eu escrevi o livro Onde está o Infinito Pessoal, que eu escrevi em Sintra e terminei em Manaus, Sintra em Portugal. Aí depois dele eu escrevi um livro chamado Viver, Desespero ou Esperança, foi publicado na série Os Pensadores, da editora Mundo Cristão, nos anos 80 já. Aí depois eu escrevi, antes eu tinha escrito ainda em Manaus, que a editora Betânia publicou, o Abrindo o Jogo sobre o Namoro, escrito à mão, todo à mão, uhum, todos uhum. eles.
Aí depois eu escrevi o Abrindo Jogo sobre o aborto, e aí logo em seguida eu escrevi alguns outros livros à mão mesmo, que foram publicados, como, por exemplo, o Seguir Jesus, o mais fascinante projeto de vida. Esse eu li. Escrito à mão. Um projeto de espiritualidade integral eu escrevi à mão, mas também falei em vários lugares, como palestra, mensagem e outras coisas. Ao todo, eu devo ter à mão ou no computador, antes na máquina de datilografar, desses 180 a 190 livros, eu devo ter escrito uns 50, à mão ou na máquina ou no computador. O computador entrou na minha vida em 86. Eram aqueles computadores, 85, computador de SMAC, lá da Zona Franca de Manaus, que não tinha memória. Você tinha que ficar com uma fita salvando tudo nele e botando fora, porque ele não tinha memória alguma, de nenhuma natureza. Quando vieram os primeiros computadores com memória, que você podia salvar num disco rígido dentro dele, já era uma coisa extraordinária. E foi em 89 que eu fui introduzido aos computadores com memória, quando eu fui morar em Los Angeles e em Claremont, naquela região de Los Angeles, em San Bernardino County. E depois fui estudar no Fuller, fazer alguns cursos lá, muito a pedido do meu amigo, que era o reitor, Dr. Paul Pearson, que foi missionário no Brasil, missionário presbiteriano. E nós desenvolvemos uma amizade muito próxima. E aí, lá, eu escrevi muito em inglês para aqueles cursos todos do Fuller e tudo, e, enfim, voltei sem querer nos anos 90, já em julho de 90. Eu fui em 88, voltei em 90, porque o Collor de Mello tinha metido a mão na poupança de todo mundo, e a missão que eu tinha fundado em Manaus, a Vinde, eu tinha sofrido muito com aquela intervenção do Collor. E, enfim, eu voltei porque eu me senti culpado de deixar o pessoal no Brasil naquele perrengue enorme, eu lá estudando no Fuller, no Bem Bom. Então eu voltei por causa da Zélia Cardoso de Mello, que foi quem sugeriu ao Collor no palitinho, ela tirou no palito, e qual era a alternativa, e foi na sorte. E ele optou por aquele assambarcamento de toda a poupança do Brasil. E a Vinde, que estava ali sobrevivendo bem devagar, ficou do dia para a noite sem dinheiro. Então eu voltei. Embora houvesse lá convites de igrejas presbiterianas de Los Angeles, igrejas enormes para eu pastoreá-las e ficar lá, convite do Fuller, do Dr. Paul Pearson, para, depois de fazer algumas coisas que eram básicas, que ele pedia, eu me tornasse professor de algumas matérias lá, e aí convites de muitos lugares, convites da Associação Billy Graham para ser o porta-voz e o representante do Billy em toda a América Latina, convite da Visão Mundial Americana para assumir o lugar do meu amigo Dr. Samuel Kamaleison, que estava querendo se aposentar e ficar na Índia, ele é indiano. E ele me convidou 5 vezes para eu assumir o lugar dele. Uma das mais sérias, ele veio com meu amigo Manfredo Grellert, foi pastor na Igreja Batista da Capunga, em Pernambuco. Isso, do Recife. E de lá ele se tornou depois o presidente da Visão Mundial aqui no Brasil. Depois foi para os Estados Unidos. Foi ele que me levou para lá, foi a Visão Mundial, juntamente com a Leighton Ford Ministries,
e o Billy, pessoalmente, o Billy Graham, e a esposa dele, a dona Ruth Graham, eles, a casa dele, os dois juntos, se uniram para me sustentarem lá nos Estados Unidos. Então foi a Visão, a World Vision International, o Leighton Ford Ministries e o Billy e a esposa, pessoalmente, que me sustentaram durante os anos que eu fiquei lá estudando e voltei nos anos 90 por essas circunstâncias de natureza político-econômicas aí por julho de 90. O Uhum. Pastor Caio, dentre os livros que o senhor escreveu livros de ficção também, né? A exemplo do C.S. Lewis, né? O que Eu também escreveu escrevi 3 livros de ficção. 3 livros. Uhum. 2 Poderia foram falar um pouquinho publicados. deles? Uhum. 2, o Nefilim, Nefilim. que está aqui em algum lugar nessa biblioteca. O Tábuas de Eva, que também está em algum lugar nessa biblioteca. E escrevi o terceiro, era uma trilogia. O terceiro era Em Busca de Issa, um livro mais robusto, já tinha mais de 400 páginas. E quando houve uma tempestade lá em casa, em Niterói, em Itaipu, onde eu morava, aí por volta do ano 2000 e alguma coisa, uma tempestade enorme, embora eu tivesse o breaker para interromper o fluxo de qualquer que fosse o raio, mas caiu um raio lá em casa tão fulminante que queimou o meu HD. E eu sou aquele brasileiro distraído, que ao invés de fazendo cópias e cópias e cópias, acreditei que nada iria acontecer e perdi o livro inteiro. Que Já pena. estava com mais de 400 páginas, era a sequência de Nefilim Tábuas de Eva, um livro mais maduro e, a meu ver, bem mais interessante, infinitamente mais rico e complexo. E aí eu fiquei triste, decidi que quando eu tivesse ânimo eu reescreveria. Mas a verdade é que eu não tive mais aquele ânimo para reescrever o livro. Aí, nesse meio tempo, eu escrevi uma outra ficção que eu nunca publiquei, sobre Davi. Era Davi na velhice, conversando com Abisag, aquela esposa com a qual ele nunca teve relações sexuais, a virgem mais bonita de Israel, que era uma menininha, e ele era um velho que morria de frio, e ela o abraçava à noite para esquentá-lo, como diz a Bíblia, porque ele sentia um frio horrível, também decorrente do estilo de vida que ele tinha vivido, batalhas, isso e aquilo. O próprio texto bíblico diz que a última batalha da qual ele participou, ele teve tanta cãibra nas mãos e no corpo todo que ele não conseguia largar a espada. De tanta cãibra, quase morre no campo de batalha. E aí os homens dele disseram: você não descerá mais a guerra conosco, porque os seus dias de guerreiro passaram. Você vai só fazer a estratégia. E aí ele, já idoso, sentindo muito frio, embora ele tivesse 8 esposas, ele não conseguiu recrutar nenhuma delas para abraçá-lo na velhice. Era aquela coisa antiga de que o indivíduo podia ter 8 esposas, mas a distância entre ele e elas era enorme. E aí ele pediu que se buscasse uma jovem bonita em Israel, e aí encontraram a Abisag, que era linda, mas ele e ela nunca tiveram relações sexuais, eles só conversavam. Na minha ficção, ela tinha muito interesse nos salmos atribuídos a ele. E ele contava as histórias dos salmos, ou então ele dizia: não, esse salmo é atribuído a mim, mas eu não escrevi esse salmo. E tudo era baseado em 1º e 2º Samuel e Reis, primeiro livro de Reis, crônicas, que davam o contexto histórico, no meio do qual eu colocava a ficção da relação de um velho com uma virgem de 18, 19, 20 anos, linda,
que ouvia as histórias com extremo deleite e o abraçava durante as noites para esquentá-lo, e rejuvenesceu a alma dele com aquela beleza feminina tão linda que ele não quis nem tocar, nem com o sexo dele, com o membro, nem com os dedos, nem com nada. No máximo, ele fez carinho nela, mas não quis ir para além disso. E ela se tornou viúva virgem. Isso gerou, uma viúva virgem gerou uma sexualidade exacerbada de desejo em Adonias, o filho dele, que diz o texto bíblico que Adonias quis possuí-la de qualquer maneira. Foi por isso que ele morreu, porque Salomão disse, olha, tem Israel inteiro para você pegar, mas a mulher do papai não, cara. Não por nós, não por um filho dele. O Ela pessoal está está livre. dizendo aqui que o senhor tem que publicar logo esse livro de ficção. Meu Deus, agora já tem 20 anos. O que aconteceu com ele? Eu conheci a minha mulher, a Adriana. Eu já tinha escrito muitas páginas sobre ele, mas eu fiquei tão ocupado com a minha mulher, tão absolutamente possuído por ela, durante aqueles anos todos do nosso encontro inicial, que eu deixei o livro para lá. Na realidade, eu não escrevi mais nada durante os 5 anos, até, não, um pouco menos, até uns 4 anos depois disso. E aí eu escrevi o Enigma da Graça, que é sobre Jó, e é um livro fundado no texto, não tem nada de ficcional nele. Ele é só Esse é mais existencial. recente, né, Caio? Não, foi em 2003 que eu escrevi o Enigma da Graça. 2003. 2003, ele também está aqui em algum lugar, mas ele está por aí no meu portal. Se escreverem Caio Fábio, Enigma da Graça, ele está lá disponível para ser achado e vendido. O pessoal está dizendo, Enigma da Graça é show. É um livro muito bom, muito bom. Não é porque eu escrevi, mas em 2013, a meu ver, ele era uma das melhores coisas que se produziu, 2003, sobre a dor e o sofrimento humano a partir de Jó e da opressão que os amigos de Jó fizeram sobre ele. A opressão é Totem e Tabu, baseado em Jó. É Totem e Tabu do Freud, aplicado a Jó e aos seus amigos. E eu tinha lido bastante Totem e Tabu, e a leitura de Jó me mostrou como Jó viajou de Totem a Tabu, por causa do mistério da agonia e da miséria que o possuiu, e de todas as perdas dele. Que era uma coisa em relação à qual eu me sentia muito íntimo, sem querer me identificar com Jó, no sentido da não culpabilidade de Jó, porque Jó sofria de não entender a teologia de causa e efeito dos amigos. Chegaram lá dizendo, você tem algum pecado, diga qual é, porque tem alguma coisa que você não confessou para explicar a quantidade de tragédia sobre você. Eu não tinha isso. Eu tinha o meu pecado, eu tinha me apaixonado do ponto de vista carnal, do ponto de vista de Paulo, o nome daquilo era paixão carnal e não amor, em razão do que o meu casamento, que era feito de fraternidade e não de uma relação mais profunda, embora a família fosse maravilhosa e o ambiente fosse inesgotavelmente gostoso e maravilhoso, eu queria me separar, não tinha aquela coragem por ser um ícone, por ser um totem cristão, como você mesmo disse aí, uma das figuras mais respeitadas do século XX. Então, eu não queria criar um escândalo.
E aí fiquei naquele dilema, vai, não vai. No dilema eu acabei me apaixonando por alguém que já trabalhava comigo há mais de 10 anos, em relação Uhum. a quem eu não sentia nada, nunca senti nada, nunca nem vi a beleza da pessoa. Até que um dia eu acordei e eu enxerguei. Eu enxerguei a beleza, eu enxerguei o desejo dela, eu enxerguei tudo que eu neguei a vida inteira, um estado de negacionismo erótico absoluto. E aí, nesse dia, eu abri os olhos, levei mais um ano num conflito enorme por causa da minha convicção de pureza em Deus e respeito ao próximo que acreditava em mim. Depois de um ano, aquilo tudo não suportou. Aquela barreira, aquela represa estourou. E aí o totem virou tabu. Quando eu disse para todo mundo, ninguém descobriu nada, eu vim e falei para a mãe dos meus filhos, falei para outras pessoas o que estava acontecendo comigo. E aí as coisas se tornaram públicas por causa do que eu falei. Eu escrevi uma carta para o mundo inteiro, então, dizendo o que estava acontecendo comigo. E o interessante, meu querido, é que no dia em que eu falei para a minha esposa o que estava acontecendo e nós tomamos o compromisso de nos separarmos, daquele dia em diante eu entrei num processo de descoberta de que a descoberta que aquele aspecto de natureza sexual tinha sido apenas um grande pretexto, tinha sido um álibi inconsciente que eu tinha usado. O desejo era real, era poderoso, mas não era o amor necessário para solidificar uma relação. Então, eu tentei fazer de tudo aquilo uma relação contínua para não acumular tragédia sobre tragédia, tentei viver com a pessoa. Quanto tempo de casado e quantos filhos o senhor teve com ela? 25 anos de casamento, 4 filhos. E com a atual tem filhos, não? Hã? Com a atual tem filhos? Não, aí houve essa pessoa que não é a minha esposa atual. Ah, Houve essa ok. pessoa que foi a catalisadora, a explicação psicológica para a minha separação. Aí depois que eu me separei, eu olhei e falei, bom, agora eu tenho a vida inteira para viver, uma outra vida para viver, e é assim que eu vou viver? É com essa pessoa? Porque o que eu tinha ali era a relação mais profundamente sexual. E olha que eu não era nenhum inocente. Antes de eu me converter, eu tinha tido uma carreta de experiências com o sexo oposto. Então, durante e depois da minha conversão, vivi a vida mais pura que um homem pode viver. Até que chegou aquele dia em que os meus olhos se abriram. 25 anos depois, eu falei, eu quero essa mulher que me quer. Embora havia uma quantidade enorme de assédio, mas eu não tinha liberdade para dar permissão a ninguém que me assediasse. Eu só dei permissão a essa pessoa que já estava comigo, trabalhando comigo há 10 anos. E em relação a quem eu tinha todo respeito. Até que os meus olhos se abriram e eu vi que o que havia ali dela por mim era uma paixão absoluta. E aí então eu falei, bom, por que não ceder para alguém que é apaixonado e que me ama há 10 anos? Mais do que qualquer outra pessoa, ela está aqui em estado de perseverança silenciosa, me amando. Aí eu resisti um ano até que eu me abri para a relação. Depois que eu me abri para aquele tipo de relação, foi o inferno. O inferno se instalou dentro de mim, de angústia, de culpa. Aí eu entrei num processo de sonhos, sonhos e sonhos, alguns recorrentes, outros novos toda noite, todos a respeito da minha culpa. O senhor chegou a passar por alguma terapia, não? Não.
Os Não. terapeutas eram todos indivíduos que se socorriam comigo. Então, eu achava todo mundo muito infantil. Eu Aham. fiquei sozinho. Eu tratei disso entre eu e Deus e o mar. Que é Eu melhor que pegava. isso? Hã? Que é Eu, melhor Deus que e o isso, mar. né? É. É. Eu pegava minha lanchinha lá na Flórida, onde os meus filhos mais novos estavam morando com a minha ex-esposa, para onde eu ia todo final de semana e voltava toda segunda-feira durante 4 anos. E aí eu pegava o barco no sábado, eu ia para alto mar, na minha agonia. Às vezes eu amarrava uma corda no braço e me jogava no meio do mar, pedindo a Deus que um tubarão, na costa da Flórida tem muito tubarão, que um tubarão fosse a minha solução de tão angustiado que eu estava. Uhum. E voltava para aquela agonia até que chegou a hora que eu chamei a mãe dos meus filhos e falei, escuta, está acontecendo isso comigo e não dá mais. Ela também sentia que eu tinha chegado num ponto de não retorno e ela própria disse, olha, eu sinto que você está em grande sofrimento por algo que eu não sei o que é, eu quero liberar você para você ficar livre. Nós ainda somos jovens, casamos muito jovens, eu casei com 19 anos, Uhum. ela esperou fazer 18 para casar, éramos duas crianças, que Sim. achávamos que conseguíamos suportar o mundo inteiro, por amor a Cristo. Se eu não a amava como mulher, eu a amava como grande amiga minha, como ela é até hoje. Na realidade, eu a amei como uma espécie de filha mais velha do que os meus filhos. O pastor foi ordenado cedo também, né? Como Com pastor. 20 anos, 20 anos. pastor Seria uma presbiteriano. espécie, esse casamento seria uma espécie de resposta à sociedade. Eu estou casado, Não, mas não, era algo mais aparência. não. Eu sempre fui um cara sincero demais para Hum. manter aparências. Então, Certo. não, é porque o pai dela era capitão de mar e guerra, estava sendo transferido para Portugal, nós morávamos em Manaus, ela era recém-convertida e não Uhum. queria sair dali. Ela tinha medo de ir embora com a família e perder a fé, de tão jovenzinha que ela tinha 17 para 18. E aí Uhum. eu, que tinha tido mais de 300 mulheres diferentes, achei que eu já era um ginecologista, que o negócio inteiro tinha a ver com pepecas. Era muito imaturo. Achei que porque eu Uhum. estava pegando gente a vida inteira e era a coisa mais fácil para mim, eu estava satisfeito. Eu não tinha entendido ainda que a dimensão que estava vazia em mim era de natureza emocional e relacional. Uhum. E aí eu lutei durante 25 anos, sem ser uma luta de natureza luxurienta. Eu nunca fui uma pessoa entregue a nenhum tipo de angústia mental em relação a sexo. Ao contrário, eu aprendi a me solucionar. Era muito assediado e muito na minha. Eu tive Uhum. mulheres que chegaram praticamente nuas na porta do meu quarto em hotéis. Mulheres lindas. Batiam a campainha 1 da manhã, eu abria, era aquela mulher esplendorosa, dizendo, eu quero te dar prazer. E eu dizia, desculpa, vai para o teu quarto, você está enganada. Eu não vou viver com isso. E tchau, perdão. Eu não estou falando de um caso, de 2, de 3, de 4, foram muitos. E semelhantes. E eu sempre resistia a tudo isso sem angústia. Não ficava sofrendo, não perdia o sono, dormia logo. E a luxúria não me pegava. Eu estava absolutamente concentrado no Evangelho, na pregação da palavra e na alegria de criar meus filhos. Que eu sempre quis ser pai desde criança. Então, Uhum. criar meus filhos, criar o Ciro, o Davi,
o Lucas e a Juliana era meu grande prazer na vida. Era educá-los, amá-los. Então eu não queria relativizar isso por nada. O ministério vinha depois. Para você ter uma ideia, quando eu cheguei a 1995, eu já era reverendíssimo. Era respeitado como se fosse uma espécie de apóstolo Paulo brasileiro. Desde 1990 eu era presidente da Associação Evangélica Brasileira, que reunia sob seu guarda-chuva 65% dos evangélicos. Eu tinha programa gratuito na TV Globo, na TV Bandeirantes, todo mundo me queria, dizia para nós é uma questão de prestígio, e para mim era uma questão de pregação do Evangelho. Então, mesmo depois disso tudo, eu tive coragem de tratar o assunto com a minha esposa quando aconteceu e de com ela conversar sobre divórcio e depois dizer a ela que já tinha uma pessoa no processo e a razão é que eu não podia adiar mais isso é que eu estava num estado de insuportabilidade, de culpa, de pecado, de estar traindo a ela, a nossa família, os nossos filhos. Não era nem o meu ministério, era ela e os meus filhos. Ministério vinha depois, tudo vinha depois. Então, eu perdi o ministério anterior que eu tinha, que era uma coisa incomensurável, acho que ninguém nunca antes e nem depois teve um ministério com aquela abrangência que o meu ministério tinha há 30 anos, mais ou menos. Então, mas aquilo para mim ficou totalmente relativizado diante da necessidade da solução pessoal, existencial, emocional, psicológica, e também de cuidar dos meus filhos, porque eu me separei dela, da mãe deles, mas os 4 ficaram comigo. Foi todo mundo para os Estados Unidos. Eu sou um ser meio andrógeno. Eu sou um pai e mãe. Eu não tenho tetas, mas eu tenho leite espiritual, emocional, psicológico, do qual os meus filhos sempre se serviram e se servem até hoje. Hoje eu tenho muitos, né? Porque eu casei com a Adriana, que tinha 3, eu cheguei com 4, fizemos 7, depois de 4 anos o Lucas, quando tinha 22 anos, foi para Jesus, atropelado, batido por um carro, e nós continuamos com 6. 3 vieram morar com a gente em Brasília, porque no mesmo ano que ele faleceu, em março, eu mudei para cá em julho, e 3 ficaram no Rio. E uma netinha, que já mora com a gente agora há 2 anos e meio, que está fazendo domingo 21 anos, ficou lá também, era a única neta que tínhamos então. Hoje nós temos 5 netos, está vindo uma outra agora aí, 6. E eu sou um cara que nasceu para ser pai, para ser mãe, para ser avô, para ser cuidador de tudo e de todos. Também tenho uma filha afetiva aqui em Brasília que nos adotou quando a gente mudou para cá e ela é também nossa filha, querida. Entrou no lugar do Lucas. A vida Quanto inteira tempo eu já em tive Brasília, filho. Reverendo Caio? 15 anos. 15 anos. Muito 15 bem. anos. É. Que história linda, pastor. Comparando com Jó, de sofrimento também, né? O senhor, por amor à família, o senhor joga tudo para o alto, né? O ministério, o glamour que dava, né? O título, e porque não é fácil virar as costas para tudo aquilo e seguir aí a emoção, a razão, e também, depois disso, a fúria dos religiosos, né? Que o senhor sofreu também. Jó teve 3 amigos e um outro que eles levaram para perturbá-lo. Foi uma perturbação maior do que tudo. Foi maior do que perder filho, ficar doente, perder tudo. Foi a opressão da congregação dos irmãos. Eram 3 e um outro que levaram, o 4º jovem, que
pensava que sabia tudo e o oprimiu terrivelmente, querendo arrancar a fórceps uma confissão de pecado que ele não tinha para oferecer a eles. Agora, eu tinha uma e ofereci logo para todo mundo. Mas eles não pararam de me oprimir. Eu digo, o que vocês querem mais? Eu não tenho mais nada para dizer. Está tudo aqui, eu não tenho mais. Aí espremeram e não eram 3 com um quarto amigo, eram milhares, milhões. Eles pararam de falar nesse assunto há alguns anos atrás, quando eles foram vendo a minha felicidade, a felicidade da minha mulher, dos meus filhos, da soma deles. Aí eles foram parando, quando eles foram vendo a minha ex-esposa feliz, casada, com um relacionamento super bom, minha amiga, que vem à minha casa, tudo facilitado. Só eles é que tinham problema comigo. A minha ex-esposa não tinha. E os meus filhos, todos eles também não tinham. Aí Caio, algum amigo pessoal, na época, virou as costas? Amigo mesmo, pessoal, que você ia na sua casa. Algumas dezenas, à época, filhos que eu converti, casei, fui tutor, mandei para o seminário, ensinei a falar outras línguas, teologia, doutorado, mestrado, doutorado, pós-doutorado, amigos que eu criei, filhos, e que sabiam quem eu era, e me conheciam como um homem sincero. Mas uma coisa estranha, e aí você tem que ler Freud mesmo, tem que ler Totem e Tabu, para entender o fenômeno de como os mais íntimos, como dizem os salmos, e Jesus recolheu isso do salmo, se aquele que era o meu amigo íntimo levantou contra mim o seu calcanhar, isso é um fenômeno da humanidade toda. Quanto mais à tua mesa, quanto mais próximo, quanto mais ajudado, quanto mais qualquer coisa, quanto mais você acolhe, mais o indivíduo inconscientemente te detesta, porque todo filho não consegue não matar o pai para desenvolver a sua própria identidade. E aí, meu amigo, eu tive um monte de filhos que me mataram psicologicamente, dizendo eu não conheço esse homem, ou simplesmente ignorando a vida inteira que tinham tido comigo. Eu tive alguns dos quais eu cuidei por 25 anos, eram mais meus filhos do que dos pais deles, ou de qualquer outra coisa assim. Mas o bom disso tudo é que eu não sei não perdoar o mundo inteiro, entendeu? Eu não sei isso. Eu nasci para perdoar. E eu aprendi isso antes de me converter, eu já não sabia não perdoar. Quando eu me converti, se tornou absolutamente natural. No início eu fiquei meio machucado, não era com nenhum tipo de ódio, era uma dor amarga, de dizer, puxa vida, eu amo tanto essa pessoa, como é que foi fazer isso comigo? Mas aí depois eu comecei a ver que havia 1 ou 2 filhos meus que estavam tendo uma dificuldade enorme para processar o que tinha acontecido. Aí eu fui olhando e disse, meus filhos, que são da minha víscera, estão tendo 2 deles dificuldades para entender o processo, por que eu estou tendo dificuldade de compreender a dificuldade dos outros filhos que não tiveram a mesma visceralidade que os meus filhos de casa, família e DNA, o vínculo desde o nascimento estão tendo, alguns deles. 2 nada, não estão tendo, mas 2 estão sofrendo. Então, eu tenho que entender o sofrimento dos outros também. Se os meus mais íntimos estão tendo dores, eu dou direito a eles de terem dores. E aí, olha, Caio, eu costumo dizer que quando as pessoas têm uma
fica apostando muito no homem e não em Deus, qualquer coisa que a gente faz decepciona as pessoas, porque as pessoas estão firmadas na gente, não em Deus. Então, o que eu explico às minhas ovelhas é: olhe para Jesus, não para mim. Porque claro. Se um dia eu cair, você vai ficar frustrado comigo, mas não deve ficar frustrado comigo, tem que ficar frustrado se Deus te decepcionar, e Deus jamais vai decepcionar ninguém. Não, e verdade, essa coisa de ficar escandalizado porque um homem fez uma decisão de uma natureza de libertação para ele, embora para a maioria seja de descontinuidade, é ridículo, não é ridículo. Sim. O que eu ensino às minhas ovelhas é que se escandalizar é ridículo. Ridículo. Mas, infelizmente, se escandalizam, né, Caio? Não, mas comigo não pode ser. As pessoas olham para a gente e querem ver perfeição, e isso pesa na gente. Isso aí é como se fosse um muro caindo em cima da cabeça da gente. Olha, eu considero que a sinceridade de dizer que você é imperfeito é a mais perfeita imperfeição. É verdade. Se você tem a sinceridade de dizer: não, irmãos, que eu tenha alcançado, não que eu tenha alcançado a perfeição, como Paulo diz lá em Colossenses 3:12, não, irmãos, que eu o tenha alcançado, mas, desistindo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ora, todos nós que somos perfeitos, tenhamos esse entendimento, ou seja, o entendimento da própria imperfeição. É o máximo de perfeição que um ser humano alcança, é ser sincero com a sua imperfeição e prosseguir para o alvo, que é ir me tornando dia a dia mais parecido com Jesus. É o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O erro das pessoas é querer apontar para os outros e esquecer de si mesmo. Todo mundo fica classificando o outro. Um colega nosso, domingo, pregou uma mensagem e malharam esse colega. Estão malhando até hoje, porque ele falou algo que as pessoas não entenderam, não tem nem capacidade de entender a mensagem e fica aí tirando um pedacinho e fazendo maldade. Então, o problema é as pessoas apontam para o outro e esquecem de si. Concorda, Caio? E o que esse nosso amigo, que para mim é um amigo quase filho na fé, porque eu conheço desde que ele era garoto, né? No Evangelho. Foi meu professor na teológica. Ele. É uma coisa que eu particularmente estou falando há 30 anos, sobre Jesus ser a chave hermenêutica para você filtrar o Velho Testamento e filtrar até o Novo, que também tem circunstancialidades da hora, do tempo e do momento. Mas porque ele está dentro de uma instituição religiosa, mesmo que ele tenha dito uma coisa já dita, repetida, e em outros ambientes totalmente assimilada, por exemplo, no Caminho da Graça, que eu criei há 15 anos atrás aqui em Brasília, e que se espalhou pelo Brasil, isso não é um problema, isso está resolvido há muito tempo. A leitura do Evangelho é feita através do filtro de Jesus. Eu estou todo dia mostrando essa chave aqui, ó. Jesus é a chave hermenêutica, para filtrar o que vem do Velho Testamento e filtrar o que vem dos apóstolos. Ele é a pedra de esquina. Tudo tem que se nivelar por ele, o passado e o futuro tem que se nivelar por ele. Tanto os profetas como também os apóstolos, que são parte da fundação, mas o nível e o prumo é tirado a partir da pedra de esquina, que é a pedra maravilhosa que os construtores rejeitaram. Os construtores, os que são os arquitetos da religião, sempre rejeitam a manifestação límpida dessa pedra de esquina, que tira o nível e o prumo de todas as coisas, que é Jesus. É isso, amigo querido. É verdade. Pastor Caio,
Hoje, qual é o site que as pessoas podem entrar para falar, ouvi-lo e também ter contato com os seus livros, com o seu material? Com meus livros e com textos, artigos e tudo no meu portal, que é o Uhum. portal caiofabio.net. Lá nesse portal acham tudo, meus livros, meus cursos, tudo que foi escrito por mim até o dia de hoje, de 2000 para cá, está acumulado lá. Milhares de páginas, artigos, textos e temas. Praticamente qualquer coisa que você pergunte está lá. Uhum. Agora, quem quiser ver vídeos de natureza contemporânea, especialmente de 13 anos para cá, pode entrar no meu canal do YouTube. Não tem tudo lá, porque tem coisas que no passado, no tempo que não havia YouTube, não havia plataformas de rede social, eu tinha uma TV chamada Vinde TV, que eu tenho até hoje, está ligada aqui na minha frente, a Vinde Uhum. TV, que roda 24 horas por dia há 14, 15 anos, São e mensagens, eu tenho outras tem programações, como... programação variada, e tem Uhum. muitos documentários do History, do Discovery, que passam no portal caiofab.net na Vinde TV. Ele é Esses por programas, assinatura. Por assinatura. não, é aberto para Não? qualquer ser humano, aberto, Ok. free. Está aqui, eu estou Que bom. Que assistindo bom. aqui, livre para qualquer um. Eu só não Uhum. pego porque o celular está aqui preso, senão eu mostraria. Mas então, tem a Vinde TV e essas coisas que rodam na Vinde TV só rodam na Vinde TV. Porque são documentários do History sobre achados arqueológicos, ou do Discovery, ou qualquer coisa sobre ETs, OVNIs, objetos não identificados, documentários interessantes, só passa na VMVTV porque no YouTube é proibido. Se eu Uhum. puser lá, eu recebo um strike por estar divulgando programação de outros canais sem a devida autorização formal. Mas na VMVTV tudo é livre. Quem quiser assistir essas coisas, porque eu, antes da gente terminar, respondendo o que você disse, é no portal Caio Fábio ou no canal Caio Fábio no YouTube. No Uhum. entanto, na Vem VTV, no portal Caio Fábio, tem também programações sobre essas coisas que a igreja nem sonha em comentar e falar, e que eu Uhum. falo abertamente, porque para mim principados e potestades são nomes dados no passado a esses fenômenos que hoje a gente chama de coisas não identificadas, misteriosas, mas que são idênticas ao que Ezequiel descreveu em Ezequiel capítulo 1, Ezequiel capítulo 10, aquelas coisas que eu já vi 2 vezes, sempre acompanhado. A primeira Uhum. vez com meu pai e 13 amigos, entre Niterói e Itaperuna, no estado do Rio. Nós fomos parados 11 horas da manhã por aquela coisa brilhante que parou na nossa cara e a gente saiu do carro no meio da estrada. E ficamos sendo olhados em silêncio por aquele negócio. Isso, meu amigo, eu tinha 14 anos de idade, imagina quanto tempo atrás. Uhum. E aí, eu olhando para aquilo, eu falei, perguntei ao meu pai, que era um homem seríssimo. Eu falei, pai, o que é isso? E ele falou, meu filho, não é da presente ordem de coisas. E é aquele negócio ficou nos olhando, de repente, ziu, desapareceu da nossa cara. E nós ficamos perplexos. Os 14 meninos e meu pai, meninos de 14, 15 anos, 16, Uhum. tinha até alguns de 18. Era um time de futebol. A outra vez eu estava dentro de uma aula de física, em Manaus, já convertido, pregando o evangelho. Estava na iminência de casar em setembro de 1974.
quando de repente ouvimos aquela gritaria, corremos para a janela da classe, e aí, meu amigo, tinha uma espécie de pão de açúcar parado na nossa cabeça sem fazer nenhum barulho. Silêncio absoluto, aquela sombra com aquelas luzes imenso, enorme, que tudo que você queria que aquilo não caísse em cima de você, senão acabava o mundo de tão grande. Em 74, não havia nada, não havia jumbo, não havia coisa nenhuma, e jumbo era brincadeira perto daquilo ali. E o mais fascinante é que era uma coisa que não fazia nenhum ruído. Na nossa cabeça, eu fiquei na janela ao lado do professor de física, que era um ateu, que só vivia se declarando ateu. E eu falei, professor Bessa, o que é isso? Aí ele falou, não é deste mundo, eu não sei explicar. Talvez você saiba com a sua espiritualidade em Cristo. E aí eu falei, olha, eu não tenho explicação a não ser lhe dizer que eu creio que existem muitas outras manifestações de vida no universo do que aquelas que nós admitimos e catalogamos neste mundo. Com e aquilo certeza. ficou, olha, todo mundo na cidade viu, não fui só eu, meu sogro, que era o capitão dos portos, reuniu a marinha toda num posto de observação, ficaram olhando perplexos. As Forças Armadas, todo mundo na ditadura, os jornais. No dia seguinte, essa era a única conversa da cidade inteira, porque todo mundo viu a mesma coisa. Então, eu sou um cara que não tenho limites para as minhas percepções. Eu não tenho fronteiras. A minha fronteira é muito larga, é muito ampla, como disse Paulo aos Efésios, para vocês dilatarem a altura, a largura, a profundidade e o comprimento, entenderem as dimensões inexauríveis do amor de Cristo, do quão extensa é essa graça, é para além de toda imaginação. Então, você está falando com um homem que, para quem a Terra não só não é plana, mas o mundo é pequeno para exaurir as manifestações indescritíveis do que a gente pode perceber na existência. Eu estou absolutamente saudável, viu? Mentalmente intocável. Que pena que o tempo voou, o tempo foi embora. E poderia ouvir muito mais aqui o pastor. Eu quero agradecer ao seu filho, Davi, por marcar essa live aqui, favorecer esse encontro. Muito obrigado. Agradeça a ele para mim, pastor Caio. Eu farei isso. Obrigado. Tem 1 minuto antes que a live caia, eu perco aqui a gravação. Mas muito obrigado. Que Deus continue te usando, abençoando a sua vida. E tanto na TV, no YouTube, no Facebook, em todos os canais que o pastor continua até hoje. Um forte abraço, pastor Caio. Obrigado você, Deus te abençoe. Muito obrigado, eu sou grato. Amém, meu irmão. Beijo. Amém. Deus te guarde. Amém.